Fala galera, aqui é o Leonardo e estamos aqui para mais um palpite aí. A Lotteca 12-18. A Lotérica já divulgou os próximos confrontos do próximo fim de semana. Lembrando que ainda não está disponível para apostas, a gente só consegue ver os jogos e dar uma analisada com base nos jogos do fim de semana. Lembrando que a nossa aposta final sempre vai ser na sexta-feira, depois dos jogos do meio de semana. E tem Libertadores pegando fogo essa rodada aí. A gente vai fazer uma prévia aqui. Já começa com um jogo importante aí. O primeiro jogo é Corinthians e Grêmio, na casa do Corinthians. Corinthians em casa é forte, cara. Principalmente contra o Grêmio. O Grêmio que não faz um bom campeonato. O Corinthians também não faz um bom campeonato, mas em casa, com a força da torcida, é sempre algo a mais aí. Então a gente vai apostar numa vitória seca do Corinthians, a primeiro momento. Vitória seca do Corinthians. Jogo 2, Santos e Fortaleza. Santos tentando escapar das zonas de rebaixamento, Fortaleza também. A gente vai apostar numa vitória seca do Santos, mas é um jogo que provavelmente a gente vai usar um duplo aí. Jogo 3, Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro brigando pelo título ainda. A gente vai apostar numa vitória seca do Cruzeiro. Esse jogo 4 vai ser um jogão. Goiás e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá ganhando o jogo agora na Série B, jogando hoje, segunda-feira. E o Goiás já tá entre os 4. Meu, a rodada na Série B tá muito complicado porque tá em fase final e tem um monte de time brigando para acesso, brigando para não cair. E esse vai ser um jogo que provavelmente a gente vai arriscar um triplo. O Goiás jogando em casa, mas o Atlético Paranaense está com um time bom também. E engrenou, infelizmente para eles, engrenou muito no final. Então a gente vai usar um triplo aí: Goiás, empate, Atlético Paranaense. Jogo 5, Mirassol e Botafogo. Mirassol faz um excelente campeonato, como a gente já vinha dito aí nos jogos anteriores aí. E a gente vai apostar numa vitória seca do Mirassol. Botafogo fora de casa não faz um bom campeonato. Embora tenha ganhado o último jogo que jogou fora contra o Ceará, mas a que a gente acredita que não vai acontecer isso. No jogo passado ele jogou em casa com o Santos e empatou, mas o jogo fora foi contra o Ceará e ele ganhou uma rodada anterior. Mas agora a gente vai apostar na vitória seca do Mirassol. Jogo 6, Avaí e Atlético Clube. Atlético Clube é de Minas, perdeu a rodada passada para o América jogando em casa. E a gente vai apostar numa vitória seca do Avaí. Jogo 7, Flamengo e Sport. O Flamengo deixou uma grande chance de escapar das mãos, ia poder assumir a liderança, acabou perdendo para Fortaleza fora de casa. E agora jogando com o Sport em casa a gente acha que ganha. Mesmo poupando, o time do Flamengo é bom, o time reserva. Jogo 8, Bahia e Bragantino. Bahia fora de casa oscila bastante. Tanto que rodada passada contra o São Paulo a gente apostou na vitória do São Paulo. E só que em casa é forte, cara. Em casa ele ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, ganhou do Grêmio. E a gente acha que vai ganhar do Bragantino. O Bragantino oscila muito nesse campeonato. Jogo 9, Ceará e Fluminense. A gente vai apostar num duplo, Ceará e empate a primeiro momento. Mesmo o Fluminense está vindo bem, de uma sequência de vitórias aí, a gente acha que jogando fora de casa o Fluminense não é tão bom assim. Jogo 10, Juventude e Palmeiras. A gente não sabe como o Palmeiras vai voltar depois desse meio de semana. Se ganhar, provavelmente poupa, porque vai desgastar bastante. Precisa de um milagre praticamente para classificar na Libertadores. A gente vai fechar num duplo em empate Palmeiras. Mas é um jogo que a gente pode mudar no decorrer da semana. Sexta-feira lembrando, sexta-feira é o palpite final, hein, galera. Jogo 11, Internacional e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro fora de casa não faz um bom campeonato. Ainda não engrenou com o Sampaoli, mas conseguiu um empate importante fora de casa na semi da Sul-Americana. Joga amanhã, se eu não me engano. E a gente vai apostar na vitória seca do Internacional. O Internacional no Sul é forte pra caramba e a gente vai apostar na vitória seca do Inter. Pode ser que a gente coloque um duplo também para fechar a garantia Inter e empate, mas por enquanto Internacional seco. Jogo 12,
Remo e Chapecoense, outro jogo que daria um triplo fácil também. Os dois clubes brigando pelo acesso. O Remo está entre os quatro, a Chapecoense está brigando para chegar entre os quatro. E a gente vai fechar um duplo. Remo e empate, mas é outro jogo que daria um triplo fácil. Jogo da Série B, nessas rodadas finais aí, pode apostar triplo nos bolões que é mais garantido, porque tá muito complicado. Jogo 13, Vasco e São Paulo. O Vasco conseguiu 3 pontos muito importantes contra o Bragantino fora de casa. E em casa a gente vai apostando na vitória seca do Vasco. Mesmo São Paulo tendo ganhado em casa, São Paulo fora de casa é um time que deixa muito a desejar. Oscila muito. Jogo 14, Operário e Vila Nova. Vila Nova abriu 2-0 e deixou empatar o jogo passado. Operário também tá brigando. E a gente vai apostar numa vitória seca do Operário. É isso aí, galera. Essa é a nossa primeira análise. Lembrando que sexta-feira a gente vem com a análise final. E a gente conta aí com o seu like. Deixe seu comentário aqui, o que você acha, o que você mudaria. E se inscreve no canal para ajudar a gente aí, que ajuda bastante a gente aí. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Fui!